galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui de novo, eu com a camisa do dragão, porque eu tô gravando todos os vídeos no mesmo dia, pra falar sobre a Grécia Antiga. Lembrando que antes de você começar a assistir o vídeo, já deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você já é inscrito no canal, veja se o YouTube não te desinscreveu ou não desativou o seu sininho, e lembre que aqui agora tem vídeo todos os dias. Então galera, hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga. Pra quem não sabe, a história da Grécia Antiga, assim como outras histórias, ela é dividida em período, pra gente poder entender melhor a história, porque não tem como a gente explicar a história como um todo. A gente divide a história em períodos. E a história da Grécia Antiga, ela não deixa de ser diferente, ela também é dividida em períodos. E são 4 períodos. Períodos pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. E tem outro período que muitos não consideram, por isso que eu não vou botar como um dos quintos aqui, que é o período helenístico, que é quando aquele cara chamado Alexandre Magno, ou Alexandre Great, como alguns chamam, expande o seu território para outros lugares e leva a cultura dos helenos, que eram como eram chamados os indivíduos que viviam na Macedônia e na Grécia na antiguidade. Como o nome já diz, o período pré-homérico é o período que existiu na Roma Antiga antes do poeta Homérico, que é aquele cara que escreveu 2 livros muito famosos: Ilíada, que é o nome que os gregos também chamavam Troia, e Odisseia, que é daquele cara chamado Ulisses, que ele sai da ilha de Itaca lá para lutar em Troia e depois ele não consegue... Enfim, vocês vão ler o livro, vocês vão acompanhar, não vou citar tudo aqui. Agora, no período pré-homérico, a gente vai ver que os povos chamados de jônios, eólios e dóricos, eles vivem ali na região da Grécia continental, porque para quem não sabe, existe uma parte da Grécia que está separada do continente, como acontece, por exemplo, com a ilha de Creta e outras ilhas que estão ali no Mar Egeu. A Grécia, para quem não sabe, está localizado lá no Mar Mediterrâneo, mas na Península Balcânica e não na Península Mediterrânica, como eu vejo algumas pessoas falando aí, alguns alunos meus. Não é Península Mediterrânica, é Península Balcânica, assim como a Itália está na Península Itálica, né? Tudo a ver, né? Balcânica com... Balcânica com Grécia e Itálica com a Itália. É isso aí, enfim. Quando os dóricos invadiram, por exemplo, a Grécia Antiga, nesse primeiro período, no período pré-homérico, os indivíduos que viviam nas cidades ali de Micenas, especialmente, fugiram para algumas ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor. Isso gerou o que a gente chama dentro da história de primeira diáspora, ou diaspora, como vocês queiram chamar, grega. E o que é que significa diáspora? Dia da partida, dia da fuga. Eu já fiz um vídeo falando sobre os hebreus, explicando isso. Então se você ainda não viu, ó, olha ele aqui, assista. Os dóricos, eles eram indivíduos que eram grandes guerreiros, digamos assim, eram bem organizados. Com a primeira diáspora grega, os indivíduos que fugiram para a região da Ásia Menor e para as ilhas do Mar Egeu, eles fundaram comunidades chamadas de comunidades gentílicas, que era baseada na produção grupal ou coletiva. Só que alguns indivíduos, assim como aconteceu lá no Egito Antigo, quando a gente falou dos nomos, começaram a ver que alguns gêneros produziam mais que o outro e começaram a tomar alguns gêneros e deixaram de produzir de forma, digamos assim, coletiva, para passar a ter a propriedade privada. Para quem não sabe o que é propriedade privada, é quando o indivíduo é dono de um lugar, né? Quando a terra ou a empresa ou algo pertence a alguém, é privado. Outra coisa que acontece também bem interessante é que com essa mudança que aconteceu lá, acontece a chamada segunda diáspora grega, que é quando eles fogem de novo lá da Ásia Menor em direção à Magna Grécia, que ficava no sul da Itália mais ou menos. E a gente vai lembrar da história da Grécia também por causa disso, por causa das 2 diásporas. A primeira é que ele sai da região da Grécia continental, ali dessa região de Micenas, para as ilhas do Mar Egeu e Ásia Menor, e a segunda por conta das propriedades privadas, digamos assim, que ele sai lá da região da Ásia Menor em direção à Magna Grécia. Já o período homérico, que é o segundo período, ele é marcado especialmente pelas obras do poeta Homero, que inclusive você não sabe, Homero era cego. E como é que ele escreveu? Bom, ele não escreveu, mas ele ditou. Vale lembrar que essas epopeias gregas, elas não se comprovam, pode ser mitológicas, ou algumas partes são verdadeiras, como vocês sabem, mas outras partes são inverdades ou verdades que não foram provadas ainda. Lembre também que por causa das histórias do poeta Homero, surgiram termos como presente grego, né, quando os gregos deram o cavalo a Troia, né, e dentro do cavalo tinha um monte de soldado que mataram os troianos. A gente vai saber, por exemplo, também sobre a lenda do semideus Aquiles, que era muito forte, mas tinha uma fraqueza no calcanhar. Inclusive, se você não sabe, existe um tendão no nosso calcanhar, que é chamado de tendão de Aquiles, que é justamente o local onde supostamente Aquiles tomou uma flechada e perdeu seus poderes e veio a morrer. E a gente vai ver, por exemplo, também que tem um livro, Odisseia, que conta a história de Ulisses ou Odisseu, que eu não vou contar tudo agora, mas vocês podem ver filmes na internet
ou ler o livro, que inclusive foi um dos poucos livros que eu li na minha vida. O livro Ilíada, por exemplo, feito pelo poeta Homero, que não escreveu porque ele era cego, mas ditou para alguém escrever para ele, conta a história da Guerra de Troia, que é aquela história que a mulher do rei é raptada, do rei Menelau é raptada e levada lá para Troia, e eles acabam entrando em guerra. Só que mesmo que ela ainda não fosse raptada, eu acredito que existiria uma guerra entre gregos e troianos. O rapto de mulheres na Grécia era muito comum, diferente do que se imagina quando você lê os livros. E justamente quando raptaram Helena, os gregos ficaram putinhos, com raiva, não pode, e foi guerrear. Essa é a minha concepção como historiador, porque não faz sentido várias mulheres serem raptadas e só quando foi raptada Helena, os caras falaram, ah, Helena a gente não vai deixar não, vamos se vingar. não, até porque eles não eram tão apegados assim às suas mulheres, lembrem disso. Lembra que eu falei que lá na primeira diáspora grega, né, o dia que eles fugiram, alguns indivíduos que viviam no sul da Grécia continental, fugiram para as ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor? Então, lá eles se fixaram e fundaram o que a gente chama de gênos, que eram pequenas comunidades gentílicas, por isso o nome gênos, tá? Que viviam em comunidade e produção coletiva, ou seja, tudo que era produzido pelo grupo pertencia ao grupo. O líder dessa comunidade era chamado de pater. Só que os paters começaram a se ligar que existiam gênios que eram muito melhores que os outros, então começaram a falar o quê? Ah, nego, velho, vamos começar a invadir esse gênio aí, tomar esse gênio, porque é muito melhor pra gente invadir aquele gênio, juntar com o nosso e ganhar mais do que ficar aqui só com essa migalhinha. Lembra alguma coisa isso a você? Não lhe interessa. O Egito Antigo. Lembra que eu falei pra você sobre o Egito Antigo? Que lá no Egito Antigo tinham os nomos, que eram pequenas comunidades também, que produziam em grupo, e que depois um monarca invadiu outro nome, que invadiu outro nome, que foi juntando. A mesma coisa aconteceu com a Grécia Antiga. Os pátrias começaram a invadir outros gênios, juntaram vários gênios e as terras, em vez de pertencerem ao povo, passaram a pertencer ao único pátria. Então, isso originou a segunda diáspora grega, que é quando os caras saem lá das ilhas do Mar Egeu e Ásia Menor em direção à Magna Grécia, que fica na região onde a gente conhece hoje como Itália e Sicília. Para lembrar que vocês juntando vários gênios vão formar várias fátrias, juntando várias fátrias vocês vão formar várias tribos, e juntando várias tribos vocês vão formar as primeiras polis gregas. O próximo período, que é o período arcaico, ele é um período caracterizado especialmente pela politização e pelo surgimento, ou melhor, fortalecimento das cidades-estados gregas. Dentre elas, duas cidades eram muito famosas, Esparta e Atenas. A principal diferença entre Atenas, Esparta ou Esparta e Atenas era o seguinte: na cidade de Atenas, a população ela era ensinada para ser intelectualizada, né, para se preocupar com política, para se preocupar com a oratória. E, inclusive, foi lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, que surgiu a democracia, que é a junção de duas palavras de origem grega, demos, povo, kratia, poder ou governo, ou seja, o poder ou o governo na mão do povo. Então, se você que está assistindo esse vídeo acha que democracia é votar, não, democracia é você escolher as coisas que você quer que aconteçam para você. Por isso que tem de ter, por exemplo, plebiscito, referendo e eleição, que é justamente para você participar. Mas a democracia não se restringe ao voto. Já a sociedade espartana, ela era uma sociedade guerreira. Os indivíduos eles eram treinados desde criança para serem guerreiros. Os espartanos, por exemplo, eles iam para centros de treinamento, digamos assim, com 6, 7 anos de idade e só saiu de lá com 18 anos. Lá eles aprendiam a ser guerreiros. Eles passavam fome, passavam frio, eram espancados, ficavam dias e noites sem comer, sem dormir, sem tomar banho, para que eles virassem fortes guerreiros. Por quê? Porque quando eles estivessem no campo de batalha, o cara que estava lá lutando com ele não ia ficar com peninha dele, ó, o bichinho, tadinho do bichinho, tá sem tomar banho, tá sem comer. Não, ninguém ia ter peninha dele não, então eles eram treinados desde criança a serem fortes guerreiros. Além disso, a sociedade espartana ela era uma sociedade pautada na eugenia, ou seja, eles não admitiam defeitos físicos. Se o indivíduo nascia surdo, cego ou com alguma deficiência física, eles eram jogados de um penhasco. A sociedade tinha de ser perfeita e magnânima. Inclusive no próprio filme 300 de Esparta, no começo tem essa cena, né, que tá lá o bebê no colo do cara e lá embaixo tem um monte de crânio e de ossos, que aqueles bebês ou aqueles ossos que estavam ali eram de indivíduos que não eram eugênicos, não eram perfeitos, então eles eram arremessados lá. A cidade de Esparta é muito famosa na história da Grécia Antiga porque os espartanos defenderam várias vezes a Grécia das invasões dos persas, mas eu não vou falar isso aqui hoje porque um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre os persas também. Voltando para a cidade de Atenas, vale lembrar que a democracia em Atenas foi implantada por Clístenes e Péricles continuou. A cidade de Esparta era uma diarquia, ou seja, dois reis dividiam o poder, não tinha um rei só.
Diarquia, 2. Monarquia, 1. Então na cidade de Esparta existiam 2 reis, por isso que Esparta era diarquia. Em Atenas, como a cidade era democrática, né, não nasceu democrática, mas virou democrática. Só que quem eram os indivíduos que podiam participar do processo democrático na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga, os indivíduos podiam participar das discussões no meio do povo em praça pública, nas chamadas ágoras, digamos assim, que era onde aconteciam essas discussões. Só que todo indivíduo podia participar dessas discussões? Não, nem todo indivíduo podia participar, porque na cidade de Atenas, para você participar do processo político, você teria de ser considerado um cidadão de Atenas, para você ter esse direito. E quem eram os cidadãos de Atenas? Vamos lá. Homens nascidos em Atenas, filho de pai e mãe também nascido em Atenas e maior de idade. As mulheres, infelizmente, não eram consideradas cidadãs e os escravos também não eram considerados cidadãos. 3 indivíduos eram muito importantes na sociedade espartana, que eram o espartano, o perieco e o ilota. O espartano, como você já sabe, era o soldado espartano, era o indivíduo nascido em Esparta, que era o cidadão espartano e tal, e que era respeitado e vivia sob a chancela do Estado. Já os periecos eram homens livres, mas não tinham direitos políticos e deveriam participar do exército quando tivesse necessidade ou guerra. Já os ilotas normalmente eram indivíduos escravizados, que serviam de objeto para treinamento dos espartanos, que eram vistos como objeto, poderiam ser dado, vendido, trocado e até mortos, que não iam fazer falta para a sociedade. Pelo menos nesse conceito espartano. Na cidade de Atenas, vale lembrar que a divisão social também era dividida em camadas. Dentre os indivíduos importantes da cidade de Atenas, tinham os eupátridas, os georgóis ou georgóis, os tetas, os demiurgos, os metecos e os escravos. Os eupátridas eram os caras que tinham grandes posses de terra, né, que eram descendentes dos primeiros paterfamílias. Os georgóis eram parentes distantes dos eupátridas e que tinham as posses de terras menos férteis. Os tetos eram aqueles indivíduos que eram marginalizados, né, que eram marginais, estavam à margem da sociedade e não tinham posses de terra. Já os demiurgos, eles eram normalmente artesãos ou comerciantes, e os metecos, eles eram estrangeiros que viviam na cidade de Atenas. E os escravos eram escravos mesmo, que poderiam ser escravos por territórios conquistados pelos gregos ou eram escravos por dívidas. Eles também poderiam se oferecer para trabalhar, para pagar a sua dívida, assim como acontecia, por exemplo, lá na Roma Antiga também. Na cidade de Atenas, a gente tinha 3 órgãos, digamos assim, que eram muito importantes, que era a Bulé, a Eclésia e a Ileia. O que é que cada um desses órgãos, digamos assim, fazia? A Bulé, ela era responsável por elaborar as leis que seriam votadas lá na Eclésia, que era a Assembleia Popular, dos indivíduos que eram cidadãos de Atenas, nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, adulto e que trabalhasse, né? Eles eram considerados cidadãos, então eles iriam votar na Eclésia. E a Ileia eram os tribunais de justiça da cidade de Atenas ou da Grécia Antiga, como vocês queiram falar. Sobre Atenas também você sabe que alguns filósofos gregos muito importantes, dentre eles, por exemplo, Sócrates, nasceram lá em Atenas. Já o período clássico, ele é marcado basicamente pelas guerras médicas, que eram guerras que aconteceram entre os gregos e os povos medos. Quem eram os povos medos? Não sei. Os povos medos eram os povos que a gente vai chamar na história de persas. Você já deve ter visto isso, inclusive, no filme 300 de Esparta, que você vai ver, por exemplo, que Dario I, que Xerxes, eles tentam invadir a Grécia, mas não conseguem vencer. Os gregos conquistam os persas, inclusive quando Alexandre Magno, filho de Filipe I da Macedônia, consegue chegar lá no território dos persas, que Alexandre achava muito bonita a cultura dos persas, ele não impõe a cultura dele aos persas. Ao contrário, eles fazem meio que um sincretismo cultural, eles misturam a cultura dos gregos com a dos persas, sem alterar dos persas, porque Alexandre achava a cultura persa muito bacana. E esse período, que é o período que a cultura helena dos povos gregos é levada, por exemplo, lá para Esparta e para outros territórios da Ásia Menor, é que a gente chama de período helenístico, que normalmente não consta nos livros, mas eu considero um período a se analisar, pelo menos, beleza? O vídeo ficou um pouco comprido, mas eu acho que eu deixei bem claro pra vocês tudo o que aconteceu. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que é que você faz. Comente, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe que agora tem vídeo todo dia. E fica aí assistindo o vídeo, papai, porque eu já fui!